Ao longo das décadas, o disfarce do Superman se transformou em uma das maiores curiosidades e também em uma das piadas mais recorrentes dentro da cultura pop. Muita gente já riu da ideia, e até dentro dos próprios quadrinhos essa questão já foi abordada com um certo tom de humor. Afinal de contas, como é que um simples par de óculos pode ser suficiente para esconder a identidade do homem mais famoso da Terra? Como ninguém olha para Clark Kent, coloca as peças juntas e percebe imediatamente que ele é o Superman? Essa pergunta parece banal, mas na verdade ela abre espaço para uma longa trajetória de justificativas, revisões, teorias e até experimentos narrativos que a DC Comics foi apresentando ao longo dos anos. A resposta nunca foi única e nem definitiva. Dependendo da época, do roteirista e até da mídia em que o Superman estava sendo retratado, diferentes explicações foram oferecidas. Algumas bastante criativas, outras nem tanto, e algumas até foram consideradas polêmicas demais para serem levadas a sério. Mas para entender o peso dessa discussão, a gente precisa voltar no tempo e enxergar o contexto em que o Superman nasceu. Em 1938, quando Jerry Siegel e Joe Shuster apresentaram o personagem ao mundo, a sociedade era completamente diferente da que temos hoje. Não existia internet, não havia câmeras em todo lugar registrando cada passo de celebridades, não havia redes sociais para analisar cada detalhe de um rosto. Naquela época, os jornais e o rádio eram os meios de comunicação de massa mais acessíveis, e a televisão ainda engatinhava, presente em pouquíssimas casas. Ou seja, o Superman das primeiras aventuras funcionava quase como uma lenda urbana. Ele aparecia, salvava o dia e desaparecia. As fotos que surgiam dele nos jornais eram borradas, de longe, sem close, sem definição. A ideia de que uma pessoa comum, com um óculos no rosto e uma postura diferente poderia passar despercebida era muito mais crível nesse contexto. O público aceitava porque não tinha ferramentas para questionar de forma tão intensa. Hoje, com a quantidade absurda de imagens em alta definição que temos à disposição, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Mas em 1938, funcionava. Só que esse argumento resolve apenas uma parte da questão. O verdadeiro problema são as pessoas próximas. Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen. Pessoas que convivem diariamente com o Clark Kent e que também estão acostumadas a ver o Superman. Como explicar que ninguém percebeu? É aí que entra a primeira camada mais profunda do disfarce. Não se trata apenas dos óculos. Desde a Era de Ouro, Clark Kent foi construído como uma persona que contrastava radicalmente com o Superman. Enquanto o herói era confiante, seguro, corajoso e imponente, o repórter Clark Kent era tímido, atrapalhado e até covarde em muitos momentos. Essa diferença era proposital e chegava a níveis caricatos. Lois Lane, por exemplo, desprezava completamente Clark por achar que ele era fraco e irrelevante. Esse contraste reforçava a ideia de que Clark Kent não poderia jamais ser o mesmo homem que enfrentava monstros, salvava cidades e voava pelos céus. E essa dualidade era tão forte que chegou a gerar situações curiosas nos quadrinhos. Em Superman 7, de 1940, Lois obriga Clark a tirar os óculos durante uma missão secreta. Ele entra em pânico achando que finalmente seria descoberto. Mas, para sua surpresa, Lois apenas comenta que ele é mais bonito sem óculos e não vê nenhuma ligação com o Superman. A interpretação que Clark faz no dia a dia como um repórter inseguro já moldava a percepção dela. Para Lois, aquela postura não poderia jamais estar associada ao Homem de Aço. 2 anos depois, em Superman 17 de 1942, Lois chega a comentar que notou uma leve semelhança entre Clark e o Superman. Só uma leve semelhança. É o mesmo rosto, mas como a mente dela estava condicionada a enxergar Clark como um covarde, a semelhança nunca parecia suficiente para estabelecer a conexão. É quase como se fosse um bloqueio psicológico, e esse bloqueio foi uma ferramenta narrativa que os roteiristas usaram repetidas vezes. Na Era de Prata, a DC Comics começou a brincar ainda mais com essa ideia. A capa de Superman's Girlfriend Lois Lane 63 de 1966 prometia finalmente explicar como os óculos do Superman conseguiam enganar o mundo. A capa mostrava o herói tirando a camisa de Clark Kent diante de Lois e Lana, mas na prática era só uma isca para chamar a atenção.
A história de fato não dava nenhuma explicação convincente. Aliás, o Superman mostrado na capa nem era o Superman de verdade, e sim um agente do FBI disfarçado. Ou seja, a capa brincava com a curiosidade dos fãs sem entregar nada. A primeira tentativa séria de explicação científica só veio em 1978, na edição Superman 330. Ali surgiu a teoria dos óculos hipnóticos. A história, escrita por Martin Pasco, dizia que o vidro dos óculos de Clark era feito com o mesmo material do foguete que trouxe Kal-El de Krypton. Esse vidro, combinado com os poderes dele, criava um campo hipnótico subconsciente. As pessoas viam Clark como alguém mais frágil, menos imponente, quase um sujeito sem graça. Era por isso que ninguém conectava os pontos. A hipnose funcionava até em fotos e vídeos, porque a lente interferia na forma como a imagem era percebida. Essa explicação, embora engenhosa, foi extremamente polêmica. Muitos fãs acharam absurda e a ideia acabou sendo retirada da cronologia principal pouco depois. Ainda assim, ficou marcada como um dos momentos em que a DC tentou racionalizar algo que talvez devesse ter permanecido apenas como parte da suspensão da descrença. Enquanto isso, no cinema, o Christopher Reeve mostrou talvez a versão mais convincente de todas. No filme de 1978, ele não precisava de explicações científicas. O que vendia a ideia era a interpretação. Como Superman, ele se erguia, falava com firmeza, passava confiança. Como Clark, ele se curvava, diminuía o tom de voz, parecia inseguro. Essa cena marcante. Ele até chega a tirar os óculos diante de Lois e só mudando a postura já parece outra pessoa. Essa atuação se tornou referência até hoje, porque mostrou como o disfarce pode ser eficaz se for levado pela diferença de comportamento, não apenas pelo acessório no rosto. Nos quadrinhos, a era pós-crise trouxe outra abordagem com John Byrne em The Man of Steel, 1986. Byrne mostrou Clark e seus pais planejando juntos como seria o disfarce. Jonathan Kent dizia que bastava pentear o cabelo de um jeito diferente, usar óculos grandes e mudar a postura, que o rosto já parecia outro. Além disso, Byrne introduziu a ideia de que as pessoas simplesmente não cogitavam que o Superman tivesse uma identidade secreta. Ele era um deus voador que aparecia para salvar o mundo. Por que alguém pensaria que ele também precisava viver como um repórter comum? Essa lógica simplificava muito a questão. Mais tarde, em obras modernas como O Grandes Astros Superman, de Grant Morrison e Frank Quitely, essa diferença de postura voltou a ser um elemento central. Os desenhos de Quitely mostram claramente como Clark e Superman se movem de formas diferentes. Clark parece pesado, desajeitado, enquanto Superman é a imagem da confiança. Isso reforça a ideia de que o disfarce é sustentado pelo contraste de personalidades. Nos Novos 52, a explicação foi mais psicológica ainda. Clark comenta com a Mulher Maravilha que os óculos funcionam porque as pessoas jamais imaginam que seres quase divinos possam levar vidas tão comuns. Ele chega até a dar um óculos para ela usar, e juntos eles saem para jantar sem serem reconhecidos. A mensagem era clara: as pessoas não procuram ver um Deus na mesa ao lado, porque isso não faz sentido para elas. No fim das contas, todas essas explicações, sejam os óculos hipnóticos, a postura corporal ou o condicionamento psicológico, são tentativas de dar lógica a algo que, no fundo, funciona porque nós, leitores, aceitamos. É a famosa suspensão da descrença. Quando lemos quadrinhos, a gente aceita que existe viagem no tempo, clones, alienígenas, magia, anéis de poder que criam construtos com força de vontade. Aceitamos que um bilionário se veste de morcego para combater o crime. Aceitamos que um cientista foi picado por uma aranha radioativa e ganhou poderes. Então, será que é realmente tão absurdo aceitar que ninguém reconheça o Superman quando ele coloca um par de óculos e muda a postura? Talvez não seja. Talvez essa seja justamente a mágica dos quadrinhos. O disfarce do Superman não é sobre ser perfeito ou lógico em termos realistas. É sobre reforçar o mito do herói e a dualidade entre o Deus que salva o mundo e o homem que tenta viver entre nós. E é por isso, ao longo das décadas, essa explicação nunca precisou ser definitiva, porque no fundo, a gente já aceitou. O Superman é Clark Kent e Clark Kent é o Superman. E isso basta.